em prova. Então acompanha, pega lápis, caneta, papel, anota tudo que a gente fala, porque o que a gente fala é lei e cai na prova de vocês. Então vamos lá, vamos começar a anotar as dicas de ouro para seu concurso e a sua aprovação. Claro, vem comigo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar que o primeiro bloco que a gente vai trabalhar aqui, vou colocar aqui como primeiro tema, que óbvio que vai ser cobrado, se chama SPAES, Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará. Observa, esse sistema também é chamado de avaliação. Você não sabia disso, agora você está sabendo. O SPAES, tanto ele faz parte do sistema, perdão, como ele também é considerado uma avaliação. Quais são suas características? Primeira característica, ele é anual. Foi perguntado agora na prova de gestores. Por que ele é anual? Porque ele acontece todos os anos. Ele é uma avaliação em larga escala. Larga escala, porque abrange todo o Ceará. Está aqui, ó, a sigla do Ceará. E ele é considerado uma avaliação externa. Por que externa? Porque ele é feita pelo governo e não pelo professor. Também tem outra característica. Ele é uma avaliação institucional. Institucional. Isso quer dizer o quê? Que ele não avalia o aluno, ele avalia o sistema. Muito bem. Tá aqui o S de sistema, ok? Bem, diante disso, a gente vai falar dos 3 focos do SPAES. O SPAES, ele é formado do primeiro foco, ensino fundamental. Ele é formado pelo SPAES alfa, ele é formado pelo SPAES do ensino médio. Observe, o SPAES, desculpa, gente. O SPAES tem 3 focos de atuação. 3 focos de atuação. SPAES alfa, o foco dele é exatamente no 2º ano. O ensino fundamental, o foco dele é no 5º e 9º ano. E o SPAES do ensino médio, o foco dele é no 3º ano do ensino médio, ok? Quais são as disciplinas trabalhadas por essas provas? 2º ano, leitura e escrita também é muito perguntado em prova. Isso aqui é uma dica de ouro, de ouro. Então, ele trabalha com a leitura e a escrita. Isso quer dizer que não tem matemática na prova do 2º ano do SPAES alfa. Fundamental, também perguntado em prova, quais são as 2 proficiências, quais são os 2 campos que atua o ensino fundamental, quais são as 2 áreas, quais são os 2 componentes curriculares. Nós temos português. Vou pedir desculpa aí pela garganta, porque vocês sabem que todo mundo está com essa faringite, né? Então eu também estou, mas está tudo bem. Já estou medicada, está tudo tranquilo. E o ensino médio, só fica esse pigarrozinho na garganta, né? Português e matemática. E aí, esses são os focos do SPAES. Recapitulando, SPAES alfa, SPAES do ensino fundamental, 5º e 9º ano, SPAES do ensino médio, somente do 3º ano. Quem faz a prova do SPAES? A escola pública é obrigada a fazer a prova do SPAES, mas a escola particular, se desejar participar, ela participa. Ficou claro
Então, primeiro tema, espaece. Não esqueçam, anotem tudo. Todos os detalhes, eles se tornam importantes na hora da prova, tá? Então, primeiro tema, espaece. Vamos para o segundo tema. Então, deixa eu voltar aqui, caso você não tenha tirado uma foto, você não tenha anotado algum detalhe. Então, vou dar aí um tempinho só para você anotar o que está faltando. Bem, isso também é chamado de avaliação externa. E aí, como a gente falou de avaliação externa, nós vamos agora ao segundo tema, avaliação interna. Vamos lá? Segundo tema. Segundo tema. O segundo tema tem a ver com a prática do professor. Então, nós vamos falar exatamente dessa linha aqui, ó. Dessa trajetória, né, do professor. Então, isso aqui é uma trajetória que começa aqui. Então, observe, ela é retilínea e ela é pontilhada. Por quê? Porque o professor ele vai ter que atravessar toda esse roteiro de viagem se ele realmente quiser conhecer o seu aluno, tá? Então, vamos dar aqui o nome de avaliação de aprendizagem. Avaliação de aprendizagem. Ok? Muito bem. E aí, essa avaliação de aprendizagem, também chamada de avaliação interna. Por que que ela é chamada de avaliação interna? Porque ela é feita dentro da escola e ela é feita pelos seus professores. Onde ela está presente na LDB? Artigo 24. Então, se você for lá no artigo 24, você vai encontrar falando sobre as avaliações de aprendizagem. Vamos lá? Primeira parada. Primeira parada de uma avaliação. Então, começou o ano. Que avaliação o professor vai construir? Uma avaliação diagnóstica. Qual o seu objetivo? Medir o conhecimento prévio do seu aluno. Qual o seu objetivo? Ela também poderá ser para reformular o planejamento. Olha, e quantos objetivos a avaliação diagnóstica tem? Como ela é chamada? Ela é chamada de avaliação diagnóstica ou... Obrigada. Avaliação diagnóstica ou avaliação inicial. Também tem esse mesmo perfil de conceito, tá? Então, na prova, ela vem como avaliação diagnóstica ou avaliação inicial. O que é que ela quer mensurar? Conhecimento prévio dos alunos. O que é que ela, para que mais ela serve? Para reformular o teu planejamento, para reorientar a tua prática. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Depois daí, nós vamos caminhando e vamos chegar na segunda avaliação, tá? Olha lá, eu continuo aqui a minha caminhada, e aí a minha segunda parada vai ser exatamente aqui. Mas lembra, eu parto dela e venho caminhando até aqui. Essa parada é porque a partir da diagnóstica eu já inicio a avaliação formativa ou processual. Formativa ou processual? Então, essa avaliação ela é a mais importante de todas. Por quê, professora? Porque ela vai me dar características muito importantes. Ela é qualitativa. Então, a característica dela, ela é qualitativa. Ela é contínua. Ela é contínua. Ela é diária. Ela é permanente.
Puxa vida, quantas características importantes eu tenho nessa avaliação. Ela me dá a qualidade do resultado do meu ensino. E ela pode ser feita de forma contínua, diária, permanente, e ela vai mensurar os acertos e os erros. Então, essa avaliação ela é muito importante, principalmente pela sua característica de ser qualitativa, diária e permanente, tá? A partir dela, eu também posso construir outra avaliação, que nós vamos dar o nome de avaliação. Olha lá, vou continuar na caminhada e vou para a terceira parada. A minha terceira parada vai ser uma avaliação somativa ou final ou tradicional. Observa, essa é o ponto de chegada. Então, para um professor ser realmente aquele que mensura a qualidade das suas aulas, que mensura se houve resultados do seu processo de ensino e aprendizagem, ele vai ter que percorrer essas 3 avaliações. Quais são as características dessa avaliação? Ela é classificatória, observe que ela é mais negativa do que positiva, mas ela é essencial. Ela é excludente, ela é taxativa e ela tem a maior de todas as características. Ela é quantitativa, mas ela é necessária para o processo de ensino-aprendizagem. Entendido? Então, as provas são formadas de diagnóstico inicial, formativa ou processual, quantitativa é a sua característica, somativa, final ou tradicional. Essas avaliações, elas mensuram a qualidade da educação, mas o foco delas é em quem? No aluno, no seu processo de crescimento. Por isso que ela é realizada pelos professores. Então, eu tenho aí as avaliações externas, que nós acabamos de falar, e nós temos aqui a avaliação interna, que é exatamente a avaliação do aluno. Tudo bem? Vamos para outro tema que com certeza irá cair na prova de vocês. Terceiro tema, eu aposto no ESPAES e nas avaliações internas. Terceiro tema, adivinha? PAEC, Programa de Aprendizagem na Idade Certa. O nosso querido PAEC. Então, bora lá. Nós temos aí uma linha de raciocínio para falar do PAEC. O PAEC, ele nasce em 2004, em Sobral. Então, ele nasce aqui, ó. Em Sobral. Então, ele era um programa de experiência, né? Ele estava sendo um projeto piloto. Qual era a intenção do PAEC? Né? Qual era a sua meta? Alfabetizar e letrar todos os alunos com 7 anos de idade a partir do segundo ano. Aliás, no segundo ano. Quando chega 2007, vamos colocar aqui, 2007, nós temos a chegada do PAEC aonde? No Ceará. Qual a atuação do PAEC? Ele atua no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Era esse o ciclo da atuação do PAEC. Então, em 2007, ele atuava no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Mas a meta dele, segundo ano, letrar e alfabetizar todos os alunos até o segundo ano. Chegamos em 2007, chegamos em 2015. 2011. Quando chegamos em 2011, nós tivemos aí o PAEC ampliado para o quinto ano. Então, ele teve um novo nome. Aqui era PAEC. Aqui ele veio se chamar PAEC mais 5. Então, o que é o PAEC mais 5? Ele ampliou do terceiro agora para o quarto e quinto ano.
Observe que houve uma ampliação do PAIC em 2011. Continuamos a caminhada. Vamos lá, continuando a caminhada. Chegamos em 2015. Aí nós temos mudanças importantes. Quando chega em 2015, troca-se o nome do PAIC. Era PAIC, depois PAIC mais 5, e aqui nós temos o novo mais PAIC. Observe que nós temos 3 nomenclaturas aí. Houve agora ampliação do 6º, 7º, 8º e 9º, e nós tivemos a mudança do nome aprendizagem, que já era uma característica de 2011, mas aqui se tornou real. Então, ele vai atuar do 1º ao 9º ano. Então, ele não é mais chamado de PAIC mais 5, ele é chamado de novo mais PAIC. A partir de 2015, chegamos em 2017. E aí o PAIC ganhou outra nomenclatura. Hoje é mais PAIC. O programa hoje é Programa de Aprendizagem na Idade Certa. E hoje eu chamo mais PAIC. O que é que nós temos de importante? A abrangência do mais PAIC ampliou de maneira enorme. Vocês vão ver agora as abrangências do mais PAIC. Eu agora tenho mais PAIC na educação infantil. Observa. Nós temos mais PAIC nos anos iniciais. Nós temos o mais PAIC nos anos finais. Nós temos o mais PAIC na escola em tempo integral. Então, houve ou não uma ampliação? Houve, sim. Hoje, no estado do Ceará, porque ele abrange todo o estado do Ceará, os 184 municípios cearenses, eles recebem o programa. Então, hoje o PAIC é uma referência nacional e ele foi o embrionário do programa do governo federal. Ele foi embrionário do programa PENAIC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Só que o PENAIC ampliou a sua visibilidade e não colocou o 2º ano, colocou 3º ano do ensino fundamental. Enquanto a meta do PAIC era o 2º, o PENAIC colocou o 3º. Quando chega a BNCC em 2017, aqui, ó, quando chega a BNCC, ela olhou, percebeu o cenário e disse: não vamos seguir o PENAIC, nós vamos seguir o PAIC. Então, a BNCC também corrobora com a ideia que nós temos que alfabetizar e letrar todos os alunos no 2º ano e não no 3º ano. Então, vamos raciocinar. Eu tenho o PNE e o PENAIC com a mesma meta, 3º. E eu tenho o PAIC e a BNCC com a mesma meta, 2º. Entendido? Então, eu não posso esquecer essa diferenciação. Vou repetir. Plano Nacional de Educação com o PENAIC, eles comungam do mesmo objetivo, que é letrar e alfabetizar até o 3º ano. Já o PAIC e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, eles comungam e corroboram com a mesma ideia. Qual? Letrar e alfabetizar todos os alunos até o 2º ano. Tudo bem? Primeiro tema, ESPAES. Primeiro tema, ESPAES. Segundo tema, avaliação interna. Terceiro tema, PAIC. E aí nós vamos para o 4º tema, que vale ouro. Todas esses temas cairão na prova de você, que vai fazer o concurso para o município de Caucaia. Vamos para o 4º tema, tá? 4º tema. Não poderia deixar de falar sobre a questão importante da relação da
didática e a relação com a pedagogia. É comum existir essa semelhança entre didática e pedagogia. Mas aí eu vou dar dicas de ouro que você vai lembrar na hora da prova, que você vai acertar todas as questões que envolvem esses dois temas. Quando a gente fala de didática, em uma pergunta de prova, na sua resposta, no seu gabarito, tem que ter esse objeto de observação: processo de ensino. Claro que por trás do ensino eu tenho aprendizagem. Então, a didática, ela se debruça sobre o processo de ensino. E a pedagogia se debruça sobre o quê? Sobre o processo da educação. Então, sempre que falar de educação, está falando de pedagogia. Vamos colocar algumas características importantes aqui. Quando eu falo de pedagogia, eu falo da ciência. A didática, ela não é ciência. Quem é ciência é a pedagogia. A didática, ela é um ramo da ciência. Ela é um apêndice da ciência. Quando a gente fala de educação, a gente também tem referências importantes aqui. A educação, ela será sempre intencional. Então, na resposta, eu tenho que ter esses elementos. A educação, ela será sempre formal. A gente está falando de educação dentro das escolas, dentro das creches, dentro das universidades, dentro dos centros acadêmicos, dentro dos IFCS, entendido? Então, ela é intencional, formal e ela será sempre sistemática. E, obviamente, ela será uma educação estruturada. Também foi pergunta de prova de concurso. Ok? Bem, quando a gente fala de didática, a gente fala dos seus elementos. Quais são os elementos do processo de ensino? Bora lá. Objetivos que mandam nos conteúdos, que comandam as metodologias, e dentro deles nós temos os recursos ou meios. E através da metodologia, nós vamos usar a avaliação. Terminou? Não, falta o professor e o aluno. Observe, nós temos 6 elementos didáticos aqui que caem na prova de vocês, tá? Observe, nós temos objetivos, nós temos os conteúdos, nós temos as metodologias e nós temos as avaliações, o professor e o aluno. 6 elementos didáticos. O que é que nós podemos extrair? Objetivos podem ser gerais e específico. Qual a diferença? Geral é a longo prazo, específico a médio e curto prazo. Os conteúdos, eles são conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, objetivos é por que que eu estou ensinando isso? Por quê? Porque eu sei que vai cair na prova de vocês. Os conteúdos é o que eu estou ensinando, né? Metodologia, como eu estou ensinando. E hoje a gente tem que lembrar das metodologias ativas. São aquelas metodologias que fazem a interação do professor e aluno. São metodologias que fazem o aluno participar da aula. Ao participar da aula, ele vai provocar uma aprendizagem significativa. Então, isso é muito importante para a prova de vocês, tá? E, obviamente, as 3 avaliações que nós já aprendemos: diagnóstica, formativa e somativa. E para tudo isso, a gente tem uma relação entre professor e alunos que deve estar permeada pelo aspecto cognitivo, pelo aspecto afetivo, emocional, pelo aspecto físico-motriz. Então, todos esses elementos, eles são importantes na hora da aprendizagem. O meu corpo,
né? A minha estrutura física, o meu cansaço, a minha motivação, tudo isso está interagindo. O lado emocional e, obviamente, a minha inteligência, a minha estrutura cognitiva. Então, isso está presente e deve estar presente na relação entre professor e aluno. Observe que nós trabalhamos aí bem as diferenças entre didática e pedagogia. E o quinto tema, para a gente fechar a nossa aula de ouro do zero à aprovação, nós não podíamos deixar de fora o que nós chamamos de níveis de planejamento. Níveis de planejamento. Observem. Níveis de planejamento. Quais são esses níveis, professora? Nós temos 3 níveis. Planejamento. Níveis de planejamento. Nós temos o primeiro nível, que é planejamento escolar. Aqui dentro nós encontramos o planejamento curricular. Esse planejamento escolar, ele vai comandar o plano de ensino, que é o plano do ano todo, também chamado de curso, também chamado de unidades didáticas, também chamado de plano anual, também chamado de plano semestral. Então, todos esses nomes correspondem ao plano de ensino, que vai comandar o nosso querido plano de aula, que é o plano do dia a dia. Ok? Então, lembrem, nós temos 3 níveis de planejamento segundo Libânio. Segundo Libânio, nós temos 3 níveis de planejamento. E claro que um nível ele vai comandando o outro nível. O plano da escola comanda o plano de ensino, que comanda o plano de aula. Tudo bem? Eu vou deixar aqui anotado o meu Instagram, para quem não segue, começar a seguir. E para quem já segue, comentar, sugerir, elogiar, pode criticar, não tem problema. A gente está aqui para receber críticas que constroem. Críticas negativas eu nem leio, porque eu acho que isso não é crítica. Então, a gente tem que pensar em elevar e melhorar cada vez as nossas aulas. Então, eu recebo de vocês elogios, sugestões, ideias, sempre são bem-vindas. E participe do nosso Instagram, Prof. Adriana Freitas, @Prof. Adriana Freitas, tá bom? Bem, gente, chegamos no final da nossa live. E eu espero, e eu tenho certeza, que todas essas dicas elas serão fundamentais, essenciais para a tua aprovação. Então, com essas dicas de ouro, vocês vão reanotar, vocês vão replanejar, vocês vão novamente ler, estruturar no seu caderno e perceber cada vez mais que quanto mais você memorizar, quanto mais você vê essas palavras, né? Esse assunto, esse conteúdo, você vai incorporar e vai lembrar tudinho na hora da prova, tá bom? Ficamos por aqui. Um grande abraço da professora Adriana Freitas e contem comigo para o que der e o que vier. Fui, tchau! Ei, futuro professor de Caucaia, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Caucaia Platinum e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação. Ei, futuro professor de Caucaia, olha só o que eu tenho aqui. Essa é a blusa dos futuros aprovados no concurso de professor de Caucaia. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso?
porque essa é a blusa dos que vão adquirir nosso curso Professor de Calcaia Plástica e se beneficiar com todos os nossos bônus, além de ganhar essa blusa exclusiva. Mas atenção, essa oferta é limitada, válida somente para os 100 primeiros que se inscreverem no nosso curso. E acredite, é o mais completo que você vai encontrar. Então, não perca essa oportunidade. Clique agora mesmo e garanta não só a blusa dos aprovados, mas também o passaporte direto para a tua aprovação.